O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, eu vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Hoje, nesse 19º domingo do tempo comum, como disse no início, a liturgia da palavra traz uma sequência dos dois anteriores e como uma sequência no domingo que vem ainda, no capítulo 6 de São João, que é conhecido o discurso do pão da vida. Na primeira leitura, nós vemos um sinal da Eucaristia. Entre tantos outros, como Moisés, no maná, nós vemos o profeta Elias, grande profeta do Antigo Testamento. Na sua época era o único profeta e que posteriormente vem sucedido por Eliseu. Há uma história que nós vamos acrescentar a esse princípio, da primeira leitura que ouvimos. Elias, sendo esse profeta do Deus único e verdadeiro, ele estava, entre aspas, competindo com os profetas de um falso Deus Baal. Aqueles profetas que defendiam a existência de um Deus, mas é claro que Elias tinha convicção do que ele estava pregando, falando, defendendo. E dentro da sua proposta ele fez um desafio aos profetas de Baal. Era costume no Antigo Testamento que as pessoas, quando queriam fazer uma oferta a Deus, no sentido da oração, do pedido, ofereciam um sacrifício. Esse sacrifício consistia em sacrificar, matar um animal, seja um bezerro, uma ovelha, um cabrito. Fazia um altar de pedras, colocava lenha, colocava a vítima em cima e acendia o fogo para que pudesse queimar aquela vítima, aquela fumaça que subia a Deus. Era como que Deus está acolhendo a prece, o sacrifício daquele povo. Como ele vê lá no sacrifício de Abel e Caim, Deus aceitou o sacrifício de Abel, pois ele ofereceu o melhor da sua produção, e não aceitou de Caim, que ofereceu o resto, quer dizer, o resto mesmo daquilo que ele tinha. E Elias, então, fez uma proposta como desafio. Falou, tá bom, nós vamos fazer algo, oferecer um sacrifício
vocês vão oferecer um sacrifício ao Deus de vocês, a Baal, eu vou oferecer ao meu Deus. Vamos matar um animal, colocar no altar, queimar, oferecer esse sacrifício. E eles aceitaram. Mas o desafio não está aí só. Agora ninguém vai pôr fogo na lenha. Cada um vai invocar o seu Deus para que envie fogo do céu para acender a lenha. Eles aceitaram e começaram a pedir, gritar, falar. Elias zombava deles porque fala assim, grita mais alto. Talvez, sendo um Deus, ele está ocupado, pode estar cansado, está descansando e não está ouvindo ainda as preces. Grita, grita, grita. E eles foram cada vez mais até entrar no desespero. Uma manhã inteira de gritaria e nada de conseguir, que não é no grito também, mesmo que fosse para Deus, não precisaríamos gritar. Elias falou, agora deixa comigo a minha parte. Então foi para a vítima dele. E falou assim, fez um rego em volta do altar e mandou despejar água na lenha. Mais uma vez, mais outra, a ponto de encharcar bem a lenha e encher aquele suco, naquele rego ali de água, para manter aquela umidade. E aí ele fez uma súplica a Deus para que provasse a sua fé, que acendesse aquele fogo. É muita coragem, Elias, né? Porque da gente pedir, a gente nem sempre consegue o que a gente pede, é claro. Deus nos prova de outras maneiras, mas foi o desafio dele, e ainda com a lenha molhada, então Deus fez com que aquele raio viesse e acendesse aquela lenha. Com isso, praticamente obrigaram a matar, a sacrificar os profetas de Baal, que era um Deus falso, era um fake news para a época. Mas a rainha começou a perseguir Elias. Não foi Elias que decretou a morte dos profetas de Baal, mas para ela ele poderia ter sido culpado da morte deles. Ele teve que fugir. E numa fuga para o deserto, ele estava já cansado, e já vem a leitura de hoje, já pedindo a morte. Ele não queria morrer pelas mãos dos profetas de Baal, porque ali seria uma derrota para ele, uma derrota para o nome de Deus. Mas ele já não aguentava e pedia a morte. Deitou ali debaixo de uma árvore, um arbusto, um junípero, cochilou. Quando acordou, uma voz, levanta-te e come. Havia um jarro com água, um pão, ele comeu, bebeu, adormeceu de novo. Novamente a voz, levanta-te e come, porque te resta uma longa caminhada. Levantou-se, comeu e bebeu, e teve forças para caminhar pelo deserto adentro por 40 dias. Depois continua, tem outros detalhes, mas é esse alimento que fortalece, que dá condições. Esses 40 dias que é um símbolo também, no sinal dos 40 anos, que o povo de Deus passou no deserto, caminhando da terra, na escravidão do Egito, para a terra prometida, que é Canaã, e que também é alimentado com o maná que Deus enviou do céu. E esse povo, então, se alimenta. Elias também se fortaleceu. Então, disse, isso é um sinal do que Jesus vem falar, que quando eles falavam que Moisés pediu o pão, veio o pão do céu, maná, Jesus fala, eu sou o pão da vida. Então, repito, é uma continuidade do evangelho passado, e que Jesus reforça, mas eu sou o pão vivo descido do céu. Mas os seus conterrâneos ficaram, mas como que veio do céu? Ele não é filho de José e Maria, nós não conhecemos seus pais? Os mais velhos poderiam dizer, eu vi esse menino nascer. Poderia dizer, talvez até um parteiro, uma parteira, eu ajudei essa criança a nascer, como alguém poderia dizer no nosso meio. Como que ele fala que veio do céu?
Mas ele fala que só vai a Deus quem é atraído por Deus. Não basta a gente só falar que a gente tem fé, mas se a gente não se sente atraído e não vai ao encontro de Deus. Eu posso ter, morrendo de fome, um prato de comida ali, e se eu não for até ele, não é pelos olhos que eu vou atrair aquele prato de comida. Então, o pão que a gente come também fica ali, e Jesus, que é o pão da vida, ele vai ser o alimento a partir do momento em que nós nos sentimos atraídos e formos até ele, para nós nos alimentarmos, para alimentar para a vida eterna. Porque Jesus fala, eu ressuscitarei no último dia. E que nós saibamos compreender bem essa condição de nós nos alimentarmos. Esse é um sinal da Eucaristia que nós celebramos diariamente. Jesus que se torna alimento para a nossa vida. E se nós não comermos, nós morremos de fome. Se nós não nos alimentarmos de Jesus, nós nos enfraquecemos. E é por isso que nós vamos ao encontro dele na Eucaristia. Não é só aquela admiração, nossa, que prato, que bandeja, que travessa bonita, e a gente fica admirando. Como na Eucaristia a gente vê, nossa, que altar bem preparado, que celebração bonita, e se eu não vou ao encontro de Jesus? Jesus, na Eucaristia, é claro que é Deus, nós vamos e adoramos, mas na missa ele é colocado para nós como alimento, que nós vamos comer pela comunhão que nós fazemos. Não é simplesmente porque a gente entra numa fila ou que a gente espera o padre ou o ministro trazer até o local em que a gente está, uma coisa mecânica, mas é sentir Jesus nesse alimento. Eu sempre gosto de dizer que quando a gente come um alimento diversificado, seja farinha, verdura, legume, fruta, carne, uma diversificação de alimento, na hora que bateu no estômago, ele se mistura e vai se tornar o nosso corpo, é o nosso sangue. Quando nós nos alimentamos de Jesus, ele vem se tornar o nosso corpo também, porque nós somos parte de Jesus, porque ele está conosco nessa comunhão que ninguém separa. Depois que o alimento virou sangue na veia, você não vai dizer, essa gota aqui é da carne que eu comi, essa gota é da fruta que eu comi, de tal fruta, essa é da outra, não se separa. Então nós somos templo, morada de Jesus. Somos sacrário. Mas eu preciso estar em comunhão, não apenas, eu posso receber a hóstia, posso receber aquele pãozinho? Claro que a hóstia é o pão, mas é Jesus que está ali. Não é Jesus que está no pão, ele é o pão consagrado. Que na verdade eu como padre, eu não vejo essa transformação. Eu não vejo. Mas é a palavra que Jesus disse, isto é, meu corpo é meu sangue. Então, pela confiança e pela ordenação que eu recebi, e que lá desde Jesus aos apóstolos, eu tenho consciência de que pelas palavras e pela intenção, eu posso transformar o pão e o vinho no corpo e sangue de Jesus, que se torna o nosso alimento para a vida eterna. Não sei se eu cheguei a dizer aqui, eu não posso transformar o pão no meu corpo e o vinho no meu sangue. Nunca. Mas, pela consagração, esse mistério se faz. O pão se transforma no corpo e o vinho se transforma no sangue de Jesus. E é nele que nós nos fortalecemos, é com ele. E se Jesus vem a nós, eu sei que alguns têm o costume de ir diante do sacrário depois da comunhão, quando tem uma capela, vai, não tem problema aí não. Mas não seria necessário, que Jesus está dentro de mim, eu me recolher para dentro de mim mesmo e adorar esse Jesus que está em mim? Nada contra, pode ir visitar Jesus ali no sacrário também, que ele está lá, mas vamos saber que na
comunhão, comum união que eu faço, Jesus faz comigo e que Ele faz com os outros, aí estou também vendo Jesus no outro que recebeu também, o recebeu na Eucaristia. E hoje nós celebramos o Dia dos Pais e com isso, início da Semana Nacional da Família. Celebrar o Dia dos Pais é todo dia, como a gente diz muito, todo dia é Dia dos Pais, todo dia é Dia das Mães. Mas os nossos pais são aqueles que são a imagem e semelhança de Deus. Deus é quem é nosso verdadeiro Pai, nos dá a vida, mas Ele confiou aos nossos pais a gestação, a geração desta vida que nós recebemos. A gente pode não ter conhecido o pai ou a mãe, a gente pode não gostar do pai ou da mãe, a gente pode ter vários sentimentos de amor ou de ódio, mas eles foram instrumentos para a nossa geração e nós devemos agradecer a Deus por eles. Alguns falam que pai é que cria, tá? O pai verdadeiro é aquele que nos gerou. Os outros podem ser pais por adoção, por afinidade, mas aquele que nos gerou é que é o nosso pai, como a nossa mãe. Pode ser que o pai a gente não considera porque abandonou ou por um motivo ou outro, não dá atenção para o seu filho, mas ele é nosso pai. E às vezes a gente pensa, eu não gosto do meu pai porque ele é assim, assim, abandonou minha mãe, me abandonou. Há pais de todo tipo. Mas reze por ele, ao invés de maltratá-lo, ao invés de falar mal. Vamos rezar, porque ninguém é perfeito. E às vezes a gente abandona. E não só os pais que talvez não tenham assumido com responsabilidade a sua missão, mas muitos pais que deram a sua vida pelos seus filhos, quantas vezes são a vergonha para os filhos? Eles sentem vergonha dos seus pais. E aí, qual vai ser o meu futuro? Qual vai ser? Será que hoje eu estou bem? Eu empurro meu pai para o outro filho, ou para um sobrinho, para um asilo, para a rua? E qual vai ser depois para mim? A minha condição. Não é que eu vou fazer simplesmente com o intuito de cobrar para que eu tenha uma vida depois saudável, porque eu cuidei tanto do meu pai, da minha mãe, e agora eu sou maltratado. Ninguém deveria ser maltratado. Mas muitas vezes a gente colhe o que a gente planta. A gente colhe o amor quando a gente planta o amor. E quando a gente colhe o ódio, a gente não se lembra que a gente plantou o ódio também. Vamos plantar o amor. Esse amor que deve ser a união da família. Na verdade, a família somos nós que constituímos. Foi instituída por Deus, mas nós que constituímos. São os pais, os filhos, os irmãos. E que se a família está passando por dificuldades, porque essa crise, essa dificuldade pode ser pessoal, interna, e que a gente deixa isso expandir para os outros e destrói a família, que é um presente de Deus, e que vem muitas instituições governamentais ou não, querendo destruir a família. Vamos sustentar as nossas famílias. Vamos sustentar as famílias que estão passando por dificuldade. Quando no casamento está havendo dificuldade, muita gente, há uma expressão que eu acho super estranha. Na briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Eu acho estranho isso, porque é naquele momento que nós precisamos estar presente. Se nós procurássemos alguém pelo menos uma vez no momento de dificuldade, nós evitaríamos separações, rivalidades, ódios, até morte dentro da família. Se às vezes acontece, pode ser que seja culpa nossa, não é porque ele é ruim, porque ela é ruim, porque ele foi infiel, porque ela foi infiel. Pode ser por esses motivos.
mas pode ser também porque nós não metemos a colher na briga de marido e mulher. Ele poderia ter feito isso. Vamos rezar e fazer com que as nossas famílias sejam a bênção de Deus, mas que comece por nós, que eu faça a minha parte, em qualquer que seja a minha condição, de pai, de mãe, de filho, de irmão, aquele que vai gerindo a família ou aquele que se aproveita porque ainda é criança, adolescente, mas que cada um ocupe a sua responsabilidade, cuide e cumpra com seus deveres, não apenas empurrar. Não é só dividir tarefas mecanicamente, isso é seu, isso é meu, então você faz a sua parte, eu faço a minha. Uma coisa que a gente tem que dividir sim. Não sou eu que vou dar lição para a vida de cada família, cada um tem o seu modo de ser, mas precisamos viver bem a nossa família. Porque se depois houver problemas, eu vou ter que pensar, quem é o culpado? Será que é sempre o outro? Ou a outra? Porque nós gostamos de, quando alguém nos chama a atenção, mas não foi por mim, foi pelo outro. Mas e eu? Eu não posso me olhar como um ser perfeito, como não existe, só Deus. Mas dentro das dificuldades, eu preciso tentar me corrigir, melhorar. Sempre na paróquia, claro, aqui não é paróquia, quando a gente vai preparar processo de casamento, eu sempre pergunto ao rapaz, você conhece bem a fulano de tal? E a ela, você conhece bem fulano de tal? E você acha que ele ou ela conhece bem você? Você tem sido sincero com ele ou com ela? Ou perto é uma coisa e longe é outra? É preciso que a gente seja sincero no diálogo, na paciência, na compreensão, saber falar como saber ouvir, e tem que engolir, na expressão, engolir muito sapo também, mas não é só um que tem que sacrificar enquanto o outro está mandando, é questão de amar, amar é conjunto. Vamos plantar o amor nas nossas famílias, que a gente tem certeza que tudo será melhor. Que Deus abençoe todas as nossas famílias. Façamos a nossa profissão de fé.